Você ouviu falar nos últimos meses de uma epidemia de sarampo que está acontecendo no norte do país? A nossa aula de hoje vai trabalhar um pouco disso, tá? Imunização. Meu nome é Lunásio Neto, professor de Biologia, e eu tô com você focado no Enem. Bom, gente, como eu já disse, você deve ter ouvido falar que existe agora uma nova epidemia lá no norte do país com relação à contaminação por sarampo, não é? Sarampo, que era uma doença até então erradicada no Brasil, mas com o processo de entrada de venezuelanos no Brasil, houve um ressurgimento de algumas doenças que até então estavam sendo controladas por vacinação. Mas, afinal, o que é imunização? Bom, imunização é uma forma que o nosso corpo tem de produzir anticorpos. E aí, fica bem atento, porque isso é uma dica para a sua prova de Enem. Imunização, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser imunização ativa ou imunização passiva. Lunásio, o que é imunização ativa? É aquela em que o corpo é estimulado a produzir anticorpos. Então, na imunização ativa, existe um estímulo para que o processo aconteça. Um estímulo para que o organismo possa atuar ativamente na produção desses anticorpos. Peraí, Lunásio, só para lembrar, o que são anticorpos mesmo, hein? São aquelas proteínas de defesa feitas por determinadas células, ou a nível de linfócitos, linfócitos B, que podem se tornar plasmócitos, que são os mais comuns nesse processo. Tranquilo? Tá claro isso? Então, a imunização ativa é aquela em que o corpo é estimulado para ver a produção de anticorpos. Essa imunização, ela pode acontecer de duas formas, de forma natural ou de forma artificial. Como acontece isso de forma natural? Quando uma pessoa fica doente. Isso mesmo, quando você fica doente, você pega, por exemplo, uma gripe, você não consegue mais pegar essa gripe uma segunda vez, porque o seu corpo vai fazer um processo de imunização ativa. Ou seja, o seu corpo vai ficar doente, vai se recuperar e vai passar a fazer anticorpos contra aquela doença. Isso acontece a cada vez que você pega uma gripe nova. Peraí, Lunásio, mas por que eu posso pegar várias gripes durante o ano? Porque as gripes são provocadas por vírus altamente mutantes. E a cada mutação, você vai ter uma nova gripe. Então, o teu corpo vai identificar aquele vírus como sendo um novo vírus. Deu para entender? Então, se o teu corpo estiver preparado para receber aquele vírus com anticorpos, porque você ficou doente uma vez, você não pega mais. Agora, se esse vírus ele mudou geneticamente, ele é um vírus mutante, você vai pegar de novo aquela doença e automaticamente vai começar a precisar produzir de novo anticorpos. Através de qual processo? Uma imunização ativa. Tá valendo? Só que tem um outro processo, também de imunização ativa, em que você faz isso de maneira artificial. Através de qual processo, Lunásio? Eu estou falando de vacina. Pronto. É isso que está sendo feito seriamente no norte do país. Está havendo um processo, uma campanha bem séria, bem rigorosa, como todas elas são aqui no Brasil, de vacinação, tanto de brasileiros como de venezuelanos, para tentar conter um pouco o surto de sarampo que está acontecendo naquela região. Na verdade, eu estou falando surto porque está sendo ainda bem localizado. Mas lá na região já está se tornando uma epidemia, uma vez que essa doença ela era praticamente inexistente no Brasil, controlada através de vacinação. Tudo bem? Lunásio, e como é que funciona uma vacina? Bom, eu tenho aqui as etapas básicas de uma vacinação. Você primeiro identifica o agente causador da doença, seja ele vírus, bactéria ou o que for necessário ser feito. Depois você vai isolar o agente, você vai fazer uma replicação. Que é isso, Lunásio? Você vai multiplicar esse vírus para que você tenha uma quantidade boa para que se possa trabalhar. Depois você vai deixar esse agente causador atenuado. Peraí, Lunásio, o que é atenuação? É deixar ele mais fraco. É o processo de enfraquecimento. Para que, se ele for colocado no seu corpo, ele não provoque em você a doença. Lembra, eu quero fazer uma imunização ativa, mas eu não preciso provocar na pessoa a doença. Eu quero que seja feito através de uma vacina. Então eu tenho que deixar esse agente enfraquecido. O termo técnico para isso é atenuado. E depois eu vou fazer uma preparação da vacina e finalmente eu vou vacinar as pessoas. Tudo bem? Através de uma campanha, claro. Lunásio, só que a imunização,
ela não é necessariamente somente ativa. Eu posso ter imunização passiva. Lunásio, o que é imunização passiva? É aquela em que você não é estimulado a receber anticorpos. Na verdade, você já recebe, acontece um recebimento dos anticorpos que foram previamente produzidos. Então o teu corpo ele não vai produzir, não tem o estímulo para acontecer isso. Você recebe de maneira passiva. Lunásio, e como é que pode acontecer isso? Também de forma natural ou também de forma artificial. Você consegue imaginar de forma natural como que você recebe anticorpos já prontos? Através do colostro. Lembra o que é colostro? Vai aparecer para você um vídeo agora mostrando o leite materno com e sem colostro. Dá uma observada, você vai ver que um deles é mais claro e o outro é mais escuro. O mais escuro apresenta uma grande quantidade de anticorpos fornecidos pela mãe. Tudo bem? Então nós temos uma imunização passiva natural, em que a mãe fornece para o filho através do leite materno, esses anticorpos, e tem, lógico, uma imunização passiva artificial que você obtém através do soro. Lunásio, como que eu faço o soro? Bom, você primeiro segue o passo a passo de uma vacina, só que você vai inocular essa vacina em um outro animal que não o ser humano, um mamífero também. No Brasil, o animal escolhido geralmente é o cavalo. Então você pega o cavalo e aplica nesse cavalo o equivalente a uma vacina. Por exemplo, eu quero fazer uma vacina para um determinado veneno de cobra. Não faz sentido você aplicar isso no ser humano em grande quantidade, uma vez que raramente uma pessoa é picada por cobra. Mas uma vez picada, eu tenho que tratar muito rápido. Então o que se faz? Você vacina um cavalo, faz com que o cavalo seja estimulado através de imunização ativa para poder produzir anticorpos. E na hora que ele produz anticorpos, você separa. Pega o sangue do cavalo e faz a separação dos anticorpos. E essa separação é guardada através de um pó. Você tira a água, desidrata, o nome do processo é liofilização, e aí você vai ter esse anticorpo guardado, pronto para ser usado em situações de emergência, como é o caso da picada de um escorpião, picada de uma aranha, por exemplo, ou de uma cobra, ou de qualquer outro animal peçonhento que tenha soro para isso. Deu para entender? Então a imunização, que fique claro, ela pode ser de duas formas, ativa e passiva. Dá uma olhada nessas duas coisas, estuda com calma, faz questões, porque é um tema muito importante que tem uma chance muito boa de cair na sua prova do Enem. Bom, gente, então é isso que eu falar para vocês sobre imunização. Bons estudos para vocês, um grande abraço e até a próxima.